5 cidades fantasmas no Brasil que você provavelmente não conhecia. Olhando pela janela e contemplando minha cidade ainda mais vazia, pontuada por um a um outro humano, caminhando lentamente com o capuz na cabeça, máscara no pescoço e mãos enluvadas, carregando sacola de compras, comecei a pensar em cidades fantasmas. Divido com vocês a lista de 5 cidades fantasmas brasileiras que mais me chamaram a atenção. Airão Velho, Amazonas, a cidade do apocalipse formiga. A cidade nasceu em 1694 e foi a primeira às margens do Rio Negro. Desde a época da colonização portuguesa até o final da Segunda Guerra Mundial, Airão Velho foi considerada uma das mais importantes vilas da região, já que concentrava toda a produção de borracha da área, compreendida entre o Alto Rio Negro, Rio Branco, Rio Jaú e afluentes. Não se sabe ao certo por que a cidade parou de existir, e a teoria mais popular é que uma invasão de formigas comedoras de gente, sim, formigas comedoras de gente, acabou expulsando todos os moradores para as cidades vizinhas. Ainda assim, muitos turistas que estão passeando pelo norte do Brasil acabam indo para lá tirar umas selfies. Por mais que seja interessante pensar em formigas assassinas aniquilando toda uma população, é bem mais provável que a real razão do abandono tenha sido o fim do ciclo da borracha no Brasil, causado principalmente pela substituição da borracha brasileira pela Malaya por empresas norte-americanas. A única pessoa que zela por Airão Velho hoje é o eremita Shigeru Nakayama, que pode te dar um tour se você quiser conhecer o lugar, se você quiser conhecer mais sobre o passeio. Fordlândia, Pará. Bizarramente, essa cidade foi fundada por Henry Ford, ele mesmo, o criador da Ford. A ideia do empresário era ter uma cidade toda dedicada ao cultivo da borracha para fornecer os pneus para os carros da companhia. Em teoria, o plano parecia bom. Ford só esqueceu de pesquisar a qualidade da terra antes de investir. E no final das coisas, ele acabou revelando a imprópria para o cultivo das seringueiras. Foi tipo a versão milionária de se comprar uma tigela de alumínio para esquentar suas marmitas no micro-ondas. Obviamente, a cidade não tinha razão para existir depois dessa falha épica, e há alguns anos todo mundo sumiu de lá. Igatu, Bahia, a Machu Picchu, Tupiniquim. A cidade baiana chegou a ter mais de 10 mil habitantes no século XIX, em decorrência do ciclo de exploração de diamantes, que se estendeu em diversas cidades do norte do Brasil. Consequentemente, nesta época, a cidade abrigou cassinos, bordéis e mansões no melhor estilo do velho oeste norte-americano. Quando as minas de diamantes secaram, as pessoas acabaram indo embora aos poucos. Hoje restam mais ou menos 300 pessoas por lá, que basicamente sobrevivem do turismo. Igatu é chamado de Machu Picchu brasileira, em função das construções de pedra, bastante incomuns no país naquela época. O aspecto tenebroso de Igatu fez com que ela fosse cenário dos filmes Abril Despedaçado 2001 e Besouro 2009. Reza a lenda que Igatu é a cidade perdida citada no misterioso manuscrito 512, um dos arquivos manuscritos da época do Brasil colonial, que era guardado no acervo da Biblioteca Nacional. Há quem alegue ver luzes vagando no topo da montanha e percorrendo as ruas. Essas luzes seriam responsáveis por entrar nas casas das pessoas e levá-las embora. Arapira, Paraná, quando o cemitério é a parte mais ativa de uma cidade. Diferentemente das outras cidades que vimos até aqui, a razão pela qual os mais de 500 moradores decidiram deixar Arapira ainda é totalmente desconhecida, e a cidade não possui mais nenhum morador. A única coisa que segue ativa por lá é o cemitério, por ser o único na região. A cidade é acessível apenas de barco, e é visitada pelos locais 2 vezes ao ano, em finados, por motivos óbvios, no dia 19 de março, dia de São José do Ararapira, padroeiro de lá. Um caseiro foi contratado para manter a casa em dia, e os ex-moradores de Ararapira se orgulham em dizer que não tem assombração nenhuma por lá. Informações que é veemente desmentidas pelos barqueiros que trabalham transportando as pessoas até a cidade. Eles reportaram que é possível avistar uma mulher de branco acenando para as embarcações desavisadas que passam perto da cidade de madrugada, que é possível sentir o cheiro de sangue na trilha entre a cidade e o cemitério, que o sino da igreja badala sozinho, que dá para escutar gemido nas celas da delegacia abandonada e que crianças fantasmas saem dos túmulos para passear por Arapira. Bastante ação para uma cidade que não tem fantasma, não é mesmo? Cocóce, Ceará. Abandono no meio do sertão. Fundada no início do século XVIII,
Cocóce abriga hoje apenas 2 famílias que vivem entre as ruínas e sobrevivem do turismo, já que a desolação pomposa da cidade atrai turistas, fotógrafos e jornalistas. A cidade ganha vida apenas durante o período de novena a Nossa Senhora, entre 29 de novembro e 8 de dezembro. Consequentemente, a igreja é uma das únicas construções da cidade que permanece relativamente preservada. Dizem que a cidade está abandonada por ter sido amaldiçoada por um padre furioso, que se sentiu desrespeitado por ter que rezar a mesma missa 2 vezes, porque uma família poderosa da cidade chegou atrasada à igreja. Não é à toa que a igrejinha foi a única a sobreviver ao abandono. Outra lenda de Cocóce consiste na história de um vaqueiro que passou por lá no dia de finados e encontrou uma menina perdida e com fome, a quem levou para a própria casa e começou a tratar como filha. Depois disso, ele saiu para buscar o gado, prometendo voltar a tempo para a ceia de Natal, que seria comemorada em companhia da criança. Ao retornar, a encontrou em ruínas e foi informado que o lugar estava abandonado há muitos anos e que antes disso, naquela casa, morava uma mulher sozinha que por décadas esperou a volta do seu marido.